Olá, sejam muito bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes ao canal do SEAC, o canal que te ajuda a ser um Nutri mais bem preparado e também fora da caixinha, que não fica ele se prendendo aos rótulos. Hoje a gente vai falar sobre o tema mais falado dos últimos tempos aí no mundo da nutrição, que é inflamação. Vocês já estão vendo aí que eu tenho uma convidada especial, porque eu não vou me meter a falar sobre assuntos que eu não estudei profundamente, não é mesmo? Eu não tenho essa cara de pau toda, né? E acho que uma das coisas que nós precisamos aprender também é recorrer a especialistas no assunto sem ficar aí bancando o especialista naquilo que a gente não estuda profundamente. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, se você está assistindo esse vídeo, de dar o seu like e de participar aqui nos comentários com dúvidas, com as reflexões que ficaram aqui para você nesse vídeo. E eu já disse para vocês em outras oportunidades que a minha expertise é estudar comportamento, mas não adianta a gente ficar ali só restrito a um olhar sobre as maneiras de comer, as maneiras de viver, né, na nutrição. A gente precisa integrar os nossos conhecimentos e ampliar o nosso olhar sobre nutrição. Por isso, Debs, muito obrigada, querida, por ter aceito o nosso convite. Pessoal, essa é a Débora Fernandes Rodrigues, a minha querida que estudou, né, cursamos graduação em nutrição juntas na UFMG e ela ingressou no mestrado e no doutorado, estuda ao longo de anos esse tema. Então, amada, contem um pouquinho da sua trajetória antes da gente começar a falar sobre inflamação. Oi, gente, primeiramente é um prazer estar aqui, né? Agradeço a Lid e agradeço aí a audiência de vocês, né? Bom, como a Lid já adiantou, a gente formou juntas em 2011, né? Já Exato! tem um tempinho, mas enfim, daí a gente formou em 2011 e aí desde então eu ingressei no processo da pesquisa, né? Que a Lid, muitos de vocês aí devem saber, que é um processo longo, né? De uma vasta investigação. E aí eu fiz um mestrado e um doutorado na área de ciência de alimentos, mas o meu foco era ver o alimento no processo da obesidade especificamente. E aí, nessa confusão toda, né, a gente já sabe que a obesidade ela tem um viés aí inflamatório, uma base inflamatória, então a gente estudava muito o alimento nesse contexto inflamatório. E aí eu estudei, né, no mestrado e no doutorado esse assunto, trabalhei aí com camundongos, trabalhei com seres humanos, então a gente foi diversificando aí um pouquinho a área de estudo. E nesse meio tempo eu fiz uma pós-graduação em nutrição clínica funcional, que acabou me dando uma base para entender um pouco melhor a bioquímica, essa questão que a gente vai discutir aqui hoje, né, dos compostos, né, que os alimentos fornecem aí para a nossa saúde e para o estado de doença também. E é isso, né? Hoje eu estou aí como nutricionista, né, do NASF, do Núcleo de Apoio à Saúde da Família, e também atuo como professora, tá? Então, essa é um pouquinho da minha história. Uma pessoa super gabaritada para falar sobre o tema para gente. Essa tem propriedade, né? Não ia decepcionar vocês. Querida, então vamos lá. Explica pra gente o que é essa história de inflamar. Como é que uma pessoa inflama? É a mesma coisa de quando a gente tem uma infecção ou essa inflamação que a gente está falando quando ocorre, né, os processos na obesidade que favorecem aí a ocorrência de agravos relacionados a essa inflamação? É o mesmo tipo de inflamação ou não? Conta um pouquinho. Pois é, essa pergunta é maravilhosa e é importante a gente esclarecer mesmo, tá, gente? Porque, assim, quando a gente fala de inflamação em doenças crônicas, ela é bem diferente da inflamação aguda, né? Então, por exemplo, você tá aí na sua casa, encostou aí sei lá, cortou o dedo, por exemplo. Quando isso acontece, eu tenho um processo inflamatório ali, né? Se eu cortei meu dedo, o que vai acontecer? Ele vai inchar, ele vai ficar mais vermelho, eu vou ter dor, né? E aí eu vou sentir também um calorzinho nessa região.
Esses são alguns sinais da inflamação. Então, você está vendo, olhando ali para o seu dedo e fala, nossa, meu dedo está inflamado, começa a doer. E daí, se você não trata, né, se você tem ali um processo infeccioso mais grave, você tem perda de função, por exemplo, desse dedo, digamos assim, né, numa situação mais grave. Só que nas doenças crônicas, como é o caso da obesidade, né, como é o caso aí do diabetes, enfim, a gente tem um processo inflamatório que é crônico e de baixa intensidade, ou seja, essa história aí do dedo é um processo agudo e de alta intensidade, porque eu preciso resolver aquela inflamação ali, porque eu espetei meu dedo, eu preciso resolver essa inflamação logo. É diferente do que está acontecendo ali no tecido adiposo, porque o indivíduo, quando ele começa a ganhar peso, ele vai se tornando, né, vai tendo o processo de ganho de peso, e aí o estado da obesidade, o tecido adiposo dele, ele vai se rearranjando durante, né, esse processo de acúmulo de energia ali, né, no caso dos triglicerídeos. E aí esse processo demanda tempo, não é da noite para o dia, né, que ele fala assim, meu tecido que era desse tamanho, agora é desse tamanho, e está tudo resolvido. Não é assim. Então, ele vai se adaptando, ele vai sendo remodelado para abrigar aquela gordura que está sendo acumulada ali cronicamente. E aí, da mesma forma, o processo inflamatório, ele se torna crônico, porque a pessoa ela não deixou de ter obesidade. Ela está ali com acúmulo de gordura, mas durante longos períodos. E esse tipo de inflamação, a gente fala que ela é de baixa intensidade, porque eu não preciso resolver não é um processo agudo, né? Como eu estou dizendo, é algo que vai se arrastando ao longo de anos. Então, você não sente dor, calor, rubor nessa região, não tem sentido isso. Então, ela vai acontecendo ali, você nem percebe que ela está acontecendo, mas ela está ali no tecido adiposo para tentar reorganizar esse tecido e isso não te causar nenhuma alteração metabólica mais grave. Só que aí, né, com o tempo, o que a gente observa? Que a pessoa, se ela não controla esse processo de expansão do tecido adiposo, a gente vai tendo o aparecimento das comorbidades associadas à obesidade, tipo diabetes, né? Que tem muita relação com o processo inflamatório. Então, bom, resumidamente, é mais ou menos isso. Então, num primeiro momento, a inflamação ela acontece ali para tentar controlar a expansão daquele tecido, tentar reorganizar esse tecido, mas como isso não se resolve com o tempo, eu descontrolo todo esse processo e aí eu vou gerando essas outras doenças que acompanham o excesso de peso. Uhum. Inclusive, existem características muito específicas de quando a pessoa ela tem uma inflamação crônica de baixa intensidade, né, Debs? Ela tem alguns tipos de células que vão permear ali aquele tecido adiposo que ajudam a gente a identificar se essa pessoa ela tem algum processo de inflamação ou não. Porque não quer dizer necessariamente que a pessoa que está com um excesso de peso, ela é automaticamente uma pessoa inflamada. Então, o tamanho dela não sinaliza se ela é uma pessoa inflamada ou não apenas, né? Eu acho que é importante a gente pensar nisso. Sim, porque eu tenho diferentes padrões de acúmulo de gordura, tá? Então, tem aquela pessoa que vai acumular gordura e aí é aquela pessoa que metabolicamente ela vai estar mais instável, ela vai ter mais... como que eu posso dizer? Quando você fizer um exame de sangue, você vai detectar que alguma coisa está acontecendo ali, que tem alguma desordem, algum desequilíbrio. E eu tenho outras pessoas que acumulam gordura, mas de uma forma mais protetora. Ela acumula, daí vai lá e faz um exame e você fala, nossa, mas está tudo bem aqui com essa pessoa. Por quê? Aparentemente, pelo menos ali pelos exames bioquímicos, a gente não consegue detectar alguma alteração específica ali daquele tecido, né? Fosse lá, fizesse uma biópsia, olhasse esse tecido para eu ver o que está acontecendo ali. Então, de fato, a gente tem padrões de acúmulo diferentes. E esse padrão de acúmulo, ele tem muita relação com a genética do indivíduo. Olha! Uhum. Então, tem aquelas pessoas que têm obesidade que você olha e fala assim, nossa, essa pessoa deve ter resistência à insulina também.
Por que que eu falei, você olha? Porque você vai olhar para aquela pessoa e aí o padrão de acúmulo dela é mais na região abdominal. Uhum. Por exemplo, tem os braços um pouco mais finos, as pernas um pouquinho mais finas, mas ela acumula na região abdominal. Daí você olha para aquela pessoa e já consegue imaginar, essa pessoa possivelmente tem um estado de resistência à insulina por conta do padrão de acúmulo. Uhum. Tem aquelas outras pessoas que têm obesidade, que têm um padrão de acúmulo também na região abdominal, mas acumulam também muito tecido subcutâneo, então nos braços, nas pernas, na região do quadril. E aí essa pessoa pode ser que ela não tenha resistência à insulina, porque o tipo de acúmulo dela é diferente. Então é importante também a gente saber que dentro da obesidade a gente tem esses padrões diferentes que vão determinar De também. distribuição do tecido adiposo, né? Exato, né? Para a gente entender como que está essa pessoa ali por dentro, né? Joia. E me conta uma coisa. Eu vou conseguir detectar que essa pessoa ela já tem ou esteja sofrendo um processo inflamatório, clinicamente falando. Óbvio que a gente não está num laboratório para analisar as citocinas inflamatórias, né? E, enfim. Mas a gente consegue, por meio de exames bioquímicos, identificar isso ou não? Na clínica? Inflamação especificamente? Não, não, né? Então, como que eu posso... Não. Se eu não tiver um exame bioquímico específico para avaliar a inflamação, se eu fizer esses exames de rotina, eu não consigo diretamente detectar a inflamação, mas eu consigo Eu ver... suponho. Eu consigo ver se ela está, por exemplo, com uma resistência à insulina, que daí eu posso dosar a glicemia e a insulina, por exemplo, eu posso fazer o índice Roma, né? Que também na prática, para eu saber se essa pessoa tem um estado de resistência à insulina, por exemplo. Que exatamente eu posso pensar na inflamação. Por quê? Porque a resistência à insulina, ela tem muita relação com o processo É inflamatório. o primeiro sintoma, né? É o primeiro sinal que a gente tem quando a pessoa está sofrendo inflamação crônica, a resistência à insulina. Exato. Então, se eu não pedir nenhum exame de inflamação especificamente, eu consigo pedir esses, né? Então, os exames para eu avaliar o metabolismo de uma forma geral, como a insulina, a glicemia, eu posso avaliar triglicérides, eu posso avaliar lipídios. Perfil lipídico. Exatamente, porque eu entendo também que se esses lipídios séricos estiverem alterados, alguma coisa também está acontecendo ali nesse organismo, né? Para o metabolismo estar alterado dessa forma. Esteatose hepática também é um indicativo? É um indicativo, porque tudo que modifica o funcionamento do nosso organismo, vamos falar assim, precisa da resposta inflamatória, né? Então, assim, se tem alguma desordem, eu vou recrutar eu preciso do meu sistema imunológico atuando para tentar resolver aquele processo. Então, também é algo que a gente pode pensar que a inflamação ela não tem relação apenas com micro-organismos, né? Vírus, bactéria, não é só isso. Mas se alguma coisa está fora do padrão no meu organismo, eu falo assim, opa, células imunológicas, vamos consertar esse tecido aqui. Né? Eu preciso reorganizar porque esse tecido não está funcionando direito. Então, que indiretamente a gente faz essa associação. Olha, se a pessoa está com resistência à insulina, ou seja, o organismo dela não está reconhecendo a insulina como deveria, então o tecido não está funcionando direito. Então, possivelmente, se dosar a resposta inflamatória, né, eu ia observar que tem algumas coisinhas alteradas ali, né? Eu tenho algumas citocinas alteradas, eu tenho um processo inflamatório nesse tecido. E outra coisa que é legal pensar, Lid, que tem a ver com a sua pergunta, é que muitas vezes eu não consigo detectar, assim, o teste ele não é tão sensível assim no sangue para eu detectar a inflamação, porque eu disse que ela é uma inflamação crônica de baixo grau, e às vezes eu consigo ver essa inflamação mesmo acontecendo se eu for lá no tecido, né? Então, se eu for lá no fígado, se eu for lá no tecido adiposo, nem sempre eu vou conseguir detectar isso no sangue, tá? Porque bem ali naquele local específico. Tá? Entendi. E quando... Então, o que os nutris precisam saber é que é um indicativo de que há alguma desordem metabólica
de que pode haver um processo inflamatório quando tem uma desordem metabólica. Então, o perfil lipídico, o perfil glicêmico vai ser um indicativo para a gente dessa desordem metabólica. Pessoas que não têm obesidade e que têm essa desordem metabólica também são pessoas inflamáveis, não é isso? Aí eu preciso saber o que está acontecendo com ela, né? Então, assim, eu fiz alguma avaliação hepática dessa pessoa, para saber o fígado dela. Ela não tem obesidade, mas vamos imaginar que os hábitos alimentares dela são péssimos. É uma pessoa que bebe muito, né? E aí, quando a gente vai ver as enzimas hepáticas estão lá nas alturas, ou seja, ela não tem obesidade, mas o fígado dela está ali lutando para metabolizar aquele álcool, aquelas substâncias, né? Os xenobióticos todos que essa pessoa está ingerindo. E aí, como a gente sabe desse princípio, né? De que se tem alguma coisa alterada, eu tenho envolvimento do tecido imunológico, eu já posso pensar que o fígado ali, eu tenho um processo inflamatório acontecendo para tentar resolver essa situação. Isso, e mesmo pode acontecer, por exemplo, nas intolerâncias, alergias alimentares, né? Como, por exemplo, na intolerância à lactose, na alergia ao glúten, tudo isso vai gerar um processo inflamatório no nosso corpo, né? Aí as alergias, elas têm um papel do sistema imunológico. A intolerância, não. Por quê? A intolerância é um defeito metabólico, né, do indivíduo. Pensar na intolerância à lactose. O que é a intolerância à lactose? Eu não produzo a enzima. Exato. Só que aí, indiretamente, eu posso ter alguma alteração inflamatória? Posso, mas ela vai ser ali no intestino, né? Por quê? Aí eu não tô... É local. Local, né? Eu não tô digerindo... Não é sistêmica. A lactose, né? Enfim, tá me causando ali gases, daí eu começo a modificar a população da minha microbiota. Consequentemente, eu tenho também uma permeabilidade intestinal maior. Isso pode deixar passar ali alguns componentes mais inflamatórios, então eu tenho uma inflamação ali no intestino, por exemplo. Mas, quando a gente fala de alergia, aí sim eu tenho... É sistêmico. Certeza de que eu tenho um sistema imunológico atuando, porque aí eu tenho um componente que o meu corpo não suporta, digamos assim, né? Por genética, por alguma situação, eu não consigo lidar bem com ele, como é o caso da proteína do leite de vaca, né? Que muitas pessoas têm alergia, né? Muitas crianças têm alergia a essa proteína. Então, o que é a alergia? É o meu corpo falando assim, olha, eu não gosto desse fragmento. Dessa proteína. Exato, então eu vou recrutar meu sistema imunológico, porque aí meu corpo está vendo essa proteína como se fosse, vamos colocar assim entre aspas, mas como se fosse um micro-organismo. Não quero que isso aqui entre, então vou agredir, e aí eu começo a ter uma resposta inflamatória, né, imunológica exacerbada, que gera os sintomas da alergia, que aí vai depender do tipo de alergia. Perfeito. E aí vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. Quando tem uma alergia, eu tenho um processo inflamatório agudo, por conta da invasão daquele local, daquela proteína ou daquela substância ali, certo? Certo, que aí vai depender do tipo de alergia, né? A gente tem algumas alergias tardias e as alergias, como esse caso aí, por exemplo, a alergia do camarão, por exemplo. Que aí, ao comer o camarão ali na hora, ela já tem todos os sintomas. Nossa, já tive, quase morri. Então, é isso, né? Agora tem, por exemplo, a alergia da proteína do leite de vaca, tem algumas crianças, eu vou falar crianças porque é mais comum em crianças, tá? Crianças que daí tem contato com qualquer fragmento dessa proteína e tem uma reação alérgica super aguda, super forte, né? E tem outras não, tem outras crianças que às vezes os pais vão dando ali o leite, né? Porque não estão entendendo que a criança tem alergia ao leite, e isso vai se arrastando ao longo de às vezes, semanas, né? Aí a criança começa a apresentar vermelhidão na pele, às vezes tem vômito, tem sangue nas fezes. Os pais procuram um médico, mas, ou seja, a pessoa não morreu ali na hora, entende? Tomou leite, teve ali o sangue nas fezes, foi um sinal. Mas a alergia tá, né? O sistema imunológico está ali atuando até ela se livrar daquele alérgeno. Entendi. E na intolerância à lactose, eu não tenho uma inflamação sistêmica, eu tenho uma inflamação local.
que, dependendo dos seus hábitos, né, se você mantém a ingestão da lactose, no caso, que está causando ali esse problema no seu intestino, se você mantém isso ao longo do tempo e o seu intestino vai ficando permeável, o que pode acontecer? Essa inflamação local, ela pode se tornar sistêmica. Por quê, gente? Olha, o intestino está cheio de célula imunológica, cheio. Nosso intestino, ele é um órgão linfóide, né? Está cheio de célula imunológica. E aí, se o seu intestino ele é mais permeável, concordam que eu vou ter mais fragmentos alergênicos, inflamatórios, permeando na minha corrente sanguínea daquele tecido. Então, a inflamação que estava ali, né, as células imunológicas que estavam ali na espreita, para não deixar passar isso, elas começam a ficar ativadas o tempo todo. E aí elas vão ativando, e aí o que elas precisam? Recrutar mais gente para ajudar nesse processo inflamatório. Então, elas começam a secretar citocinas inflamatórias, quimiocinas, ou seja, falando assim, gente, vocês que estão aí na circulação, vem aqui me ajudar. E aí ela começa a liberar esses marcadores, né, inflamatórios para poder recrutar mais células. Então, eu vou gerando um processo que vai ser arrastado sistêmico e que vai se tornando sistêmico. Tanto é que hoje a gente tem uma associação muito legal entre intestino e várias outras doenças, tipo a obesidade, a depressão, Alzheimer, diabetes. Começou ali no intestino. Doenças respiratórias. Doenças respiratórias. Então, assim, é muito legal, né? A gente parar para pensar que o intestino, a gente precisa cuidar dele, não apenas com essa ideia de, eu preciso ir ao banheiro, preciso fazer cocô. Não é por isso, né? Uhum. Isso, é para a gente entender que o intestino, ele faz parte de um todo e que esse todo precisa ser devidamente cuidado. Exatamente. E tem alguns estudos que mostram, que testam, inclusive, né, a microbiota intestinal e o perfil de corpo das pessoas, né? Existe já uma relação de quando eu tenho um certo tipo de bactérias colonizadas ali, eu posso ter um corpo. Então, isso é tão complexo, muda tanto a nossa... Pensar nisso é tão, assim... né, louco, porque se a gente muda o padrão da nossa alimentação, a gente muda o perfil de bactérias colonizadas ali no nosso intestino e isso pode mudar o nosso biotipo. É mesmo? É isso mesmo, produção? É uma loucura. Uhum. Gente, isso é tão complexo, porque a gente tem que parar para entender o seguinte, as bactérias que vivem ali no nosso intestino, elas se alimentam daquilo que a gente fornece para elas. Então, assim, se eu tenho uma alimentação rica em açúcar, gordura, aditivos alimentares, enfim, minha alimentação é esse padrão ocidental que a gente diz, né? Certamente no meu intestino vão crescer bactérias que gostam desse tipo de nutriente. Ao passo que, se eu tenho uma alimentação cheia de vegetais, né, rica em fibras, etc., vai crescer ali as bactérias que gostam desse tipo de alimento. E, de fato, as bactérias, a nossa microbiota, ela difere muito de acordo com aquilo que a gente dá para elas, né, o que a gente come. Tanto é que, hoje em dia, a gente tem muito isso na nutrição também, né, de modular a microbiota intestinal. A gente fala muito disso, porque tem relação, né, assim, a gente tem alguns estudos que mostram que a microbiota de quem tem diabetes, ou de quem tem obesidade, ou, enfim, de quem tem depressão, ela é diferente de quem não tem essas doenças, por exemplo, tá? Assim, a confusão que fica na literatura é o seguinte, olha, essas bactérias... que vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Exatamente. Essa pessoa tem esse corpo por causa desse perfil de bactérias microbiotas ou ela ficou com esse corpo por conta do estilo de vida dela que foi promovendo o crescimento bacteriano nesse perfil? Isso. Não sabemos, não saberemos. Uma loucura. Mas existem algumas questões, quando a gente fala desses temas, eu trago sempre um olhar, não apenas biológico, Debs, sobre isso, mas um olhar social, porque eu acho que é importante a gente trazer esse olhar mais social sobre todos esses dados científicos para a gente integrar o nosso conhecimento de uma forma mais acolhedora na forma como a gente vai intervir com o nosso paciente. Porque se a gente olha para aquele paciente e já conclui que ele é um paciente adoecido só por olhar na forma dele ou só por olhar pelo padrão de alimentação dele,
a gente acaba reforçando uma abordagem estigmatizante da pessoa gorda, né? Então, a gente precisa cuidar muito como nutricionistas para não concluir só de olhar daquela distribuição de gordura corporal liginoide, né? Se ela tem aquela distribuição de gordura corporal, ela é uma pessoa sedentária. Eu concluo, só de olhar para ela. Ela é uma pessoa que só se alimenta de alimentos altamente processados, altamente industrializados. E na minha prática clínica, eu vejo que não acontece isso, sabia? Por quê? Porque as pessoas que têm uma luta crônica com o peso, com a imagem corporal, elas são muito mais interessadas pelo tema alimentação e exercício físico. Então, elas já adquiriram hábitos, elas não conseguem, talvez, sustentar ao longo da vida esses hábitos por uma série de fatores, familiares, emocionais, psíquicos, enfim. Mas elas têm já dentro de si uma construção de hábitos e de um olhar sobre a alimentação, às vezes muito mais saudáveis do que uma pessoa magra, tabagista, sedentária, etc. Então, a gente não pode trazer essas informações, esse olhar, né, clínico, que é uma coisa, é o que a ciência, a gente não vai negar a ciência, gente. A ciência traz isso, ponto. Se está trazendo isso, a gente não vai negar. Que a microbiota de uma pessoa gorda é diferente de uma pessoa magra. E tem mais, né? Ela muda, inclusive com o peso. Gente, eu já li estudos de pessoas que fizeram cirurgia bariátrica e que elas mudam a microbiota, porque elas mudaram o peso. E elas mudam, inclusive, a percepção das papilas gustativas. Eu vejo isso com os meus pacientes pós-bariátrica. O paladar deles modifica em razão do peso. Então, a gente tem essas informações. Esses dados estão aí. A gente não pode negar isso como nutricionistas que estão do lado da ciência, né? Mas a gente precisa ter muito cuidado com a maneira como a gente vai levar isso numa conversa em consulta com o paciente, né? A gente precisa ter esse cuidado de trazer a ciência, aquilo que é a ciência, e dizer para ele assim, olha, esses aqui são os dados, mas a gente vai construir essa mudança ao longo do tempo. Você não se tornou assim porque você tratou mal o seu intestino e a sua microbiota, culpabilizar, sabe? Essa coisa do trazer sempre essa culpa para o indivíduo, essa responsabilização única do indivíduo. Por quê? A gente tem um cenário muito complexo, porque para além do ambiente intestinal desse sujeito, existe um ambiente no qual ele está inserido, com as indústrias alimentícias reforçando o consumo de ultraprocessados, com os alimentos frescos, ainda mais nessa crise que a gente está vivendo, caríssimos, pouquíssimo acessíveis para as pessoas, com questões emocionais, insegurança alimentar, insegurança financeira, insegurança nos relacionamentos, e isso vai mudar, isso vai determinar a maneira como as pessoas comem. Eu acho muito engraçado algumas coisas que os meus pacientes trazem, né? Eu perguntei essa coisa da intolerância à lactose, porque na semana passada eu atendi uma paciente que tem intolerância à lactose crônica ao longo de anos, e ela simplesmente ignora aquilo. Come chocolate, queijo, vai, não sei o que. Na casa dela, ela compra tudo sem lactose, mas ela almoça fora, ela passa o dia todo fora e ela não pensa na intolerância à lactose. E aí ela falava assim, eu sinto que eu estou totalmente inflamada. Eu sinto que meu abdômen está estendido, estou sentindo dor, eu estou ficando mal, estou com azia, não sei o que, mas eu não consigo fazer diferente. Eu preciso comer alimentos anti-inflamatórios. Eu achei, assim, muito curioso, porque ela sente clinicamente o processo da inflamação, mas ela não consegue mudar com essa percepção. Então, apenas esses dados científicos não são suficientes para fazer com que ela mude o padrão de alimentação dela. E aí eu perguntei, curiosamente, claro que eu exploro todas essas crenças, né, que as pessoas têm em consulta, eu falei, então o que é que você acha que vai te desinflamar? Quais são as ações que você acha que precisa tomar para que o seu organismo desinflame, se você está percebendo? Primeiro porque, assim, ela concluiu que ela estava inflamada, ela não mediu nenhum marcador para saber se ela estava inflamada. Então, ela concluiu. Talvez ela esteja realmente, porque ela está sentindo desconforto físico. E como você falou dessa coisa dessa inflamação local com a superexposição à lactose, faz sentido que ela esteja inflamada.
Mas será que o alimento que eu comer depois desse episódio de exagero vai ser capaz de me desinflamar ou é o meu comportamento crônico, mantido ali ao longo do tempo, que vai fazer com que eu desinflame? Porque o que acontece? Essa paciente poderia muito bem fazer uma semana de suco verde e comer muitos alimentos e colonizar ali com alimentos frescos, com, né, enfim, com alimentos que têm ali as suas propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias, vulgo, alimentos ricos em vitaminas A, C, E, D, a vitaminas A, C, D e E. Mas, se ela continuar sustentando esse comportamento dela de ignorar a intolerância à lactose, será que ela vai conseguir desinflamar? E aí essa é a minha pergunta para você. Existem alimentos que fazem esse trabalho de resolver essa inflamação? Maravilhoso. Então, vamos lá. Primeira coisa, gente, isso que a Lid colocou, acho que é essencial para a gente entender tudo, porque existe um problema. E, normalmente, o que as pessoas fazem, como é o caso dessa paciente? Ela sabe que ela tem esse problema, né? Uma questão dela, ela tem intolerância à lactose e está tudo certo. Só que, às vezes, a pessoa nega o problema e não resolve. E aí, o que vai acontecer com essa paciente? Ela vai continuar comendo a lactose, que o organismo dela não gosta muito, né? E aí, ela quer fazer várias outras estratégias. Cada vez menos. Então, e aí quer controlar esse processo inflamatório, mas a raiz do problema tá ali. Então, assim, é claro que eu tenho estratégias dentro da nutrição que são anti-inflamatórios, né? Que é a pergunta aí da Lid. Só que, se eu não resolvo a raiz do problema, eu não vou conseguir resolver o problema, de fato, daquela pessoa. Então, ou seja, talvez se ela optasse pelo caminho mais fácil, que era cortar a lactose da vida dela ou diminuir o consumo de lactose, ela ia se sentir muito melhor, e aí ela não precisaria se preocupar tanto assim com essa, eu preciso comer tal coisa, porque às vezes são coisas que a pessoa vai colocar na vida dela que ela nem gosta, mas ela ouviu falar que faz bem, e a pessoa começa a consumir esses alimentos e ela não gosta, e aí fica nessa tristeza, né, de eu não consigo melhorar meus hábitos, eu não consigo desinflamar, né, como é o caso aí dessa paciente, mas é porque ela não resolveu ali a raiz do problema. Então, assim, existem alimentos, sim, que têm propriedades anti-inflamatórias, que podem ajudar essa pessoa, por exemplo, mas se a raiz do problema continuar ali, eu vou ter muita dificuldade de ter um bem-estar, uma qualidade de vida. Mas é um paliativo, né? Porque o que vai desinflamar, de fato, ela é não se expor à lactose. Isso. Exatamente. E aí, o que eu vejo de gente de Nutri vendendo dieta anti-inflamatório, isso me soa, isso tem um cheirinho de picaretagem nisso? Você não sente isso? Me conta. Fala um pouco a respeito disso. Pois então. Gente, eu acho que nas redes sociais a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Porque a forma como a gente vai explicar e colocar isso para a pessoa leiga, a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque a pessoa ela não tem o conhecimento que nós que estudamos tem, né? O nutricionista tem. Então, quando eu falo assim, eu vou fazer uma dieta anti-inflamatória, qual que é o princípio disso, né? É fazer uma dieta rica em componentes anti-inflamatórios. Que aí depende de como a pessoa está vendendo a história, né? Mas, por exemplo, se eu comer uma dieta riquíssima em vegetais, por exemplo, frutas, verduras e legumes, que é o que a gente fala lá desde sempre. É um consenso desde que a gente se formou e muito antes de que a gente se formou. Isso. Se alimentar de alimentos frescos, basicamente. Né? Isso, né? Eu vou evitar agrotóxicos, já é um ponto legal. Eu vou comer mais fruta, verdura e legumes, já é um ponto legal, né? Dormir mais cedo? Dormir mais cedo, mudar meu estilo de vida, fazer um exercício físico, isso tudo que a gente já fala desde sempre, são estratégias anti-inflamatórias, né? Que vão colocando, lembra daquela história, né? Eu vou colocando meu corpo no lugar, e aí eu vou colocando as coisas em ordem, vou acalmando ali o processo inflamatório e tá tudo certo. Só que com o avançar da ciência, a gente foi descobrindo propriedades aí, né, que é o estudo aí dos alimentos funcionais, vamos colocar assim,
que mostram propriedades maravilhosas dos alimentos na nossa saúde, que são legais mesmo, né? Então, assim, só que eu tenho que tomar cuidado com a forma como eu vou colocar isso, senão a pessoa acha que um alimento, ele é o milagre da vida e, nossa, chá verde, vou tomar chá verde o dia inteiro. Aí a Vamos pessoa... tomar chá verde, vamos consumir goji berry, vamos Isso, comer frutas vermelhas a vida toda. Não adianta isso, comer fruta vermelha, meu amigo, se você está fazendo tudo cagado na sua vida, né? isso, exato. Então, assim, não desmerecendo as frutas vermelhas, elas são maravilhosas, mas Maravilhosos. que a Lid colocou, né? Ah, eu vou, sei lá, eu tô fazendo tudo errado na minha vida, né? Eu durmo mal, sou estressada, enfim, mas eu... Fuma, é sedentário, bebe demais, tá com a vida Isso, toda cheia dos boletos para pagar. Não isso. adianta você comer uma fruta vermelha, não vai fazer nem cócega na sua vida, né? Não, é isso, sabe? A gente tem que saber que elas têm, sim, nossa, elas têm, assim, propriedades incríveis, mas é o tal da raiz do problema, eu tenho que tomar cuidado com isso. E aí é isso que vai diferenciar a pessoa que talvez comeu lá o goji berry, né? O goji berry que a Lid citou, e teve um efeito legal, e a outra que não teve. Mas o que é essa que teve um efeito legal? O que ela fez além da goji berry, né? Assim, Exatamente. outras coisas que a pessoa fez, porque a gente tem que entender que tudo envolve estilo de vida. E estilo de vida é o quê? A forma como eu penso sobre as coisas, o meu estilo de vida, minha Como eu mente. vivo, né, minha vida, encaro os meus problemas, como eu vejo o exercício físico, como eu me relaciono com as pessoas ao meu redor, isso é estilo de vida. Não é ser a blogueira fitness, não é ser a Pugliese que é seu estilo de vida. E aí eu acho que as pessoas se cobram muito ser assim, entende? É. O caminho é tão simples, mas Muito. tem que ser goji berry, não pode ser acerola que você tem lá no seu quintal. Não sei, entendeu? Pé de amora da casa da sua avó, minha amiga. Pé de amora, gente, tá aí, ó. Mas aí você, às vezes, fica sofrendo, porque eu tenho que comprar goji berry, porque eu vi que é bom. Não, mas a amora maravilhosa, açaí maravilhoso, sabe? A acerola maravilhosa. Então, assim, tem outras possibilidades que às vezes estão ali no seu quintal, literalmente, e você o caminho mais difícil da história. Então, eu acho que Exatamente. tem que pensar um pouco sobre isso. Não desmerecendo o goji berry também, porque é isso que eu gosto de falar. Gente, nutrição, ela é assim, maravilhosa, ela é para todo mundo, né? Assim, se você quiser goji berry, se você gosta, vai lá, come mesmo, sabe? Super legal. Mas se você, às vezes, não acha aí na sua cidade, ou então é caro, né? E você tem a oportunidade de comer outras coisas, vai comer essas outras coisas. Vai funcionar também, Exatamente. entendeu? Claro. Perfeita! Só queria fechar com a orientação que eu dei para minha paciente, que foi exatamente ela aceitar o diagnóstico da intolerância à lactose. Falei, olha, minha amiga, a gente precisa internalizar isso e levar isso para a vida. Então, você vai precisar sair do seu trabalho para almoçar com isso na sua cabeça, de que a intolerância à lactose está aí fazendo parte da sua vida e ela não vai desaparecer só porque você teve vontade de comer um brigadeiro. Então, o que você pode fazer? Ações, estratégias. Leva o leite condensado sem lactose lá para o restaurante, pede eles para fazer o sem lactose, né? Vai lá, tenta mudar as ações no seu ambiente. E sem que isso te gere uma sensação de que você foi desgraçada geneticamente porque veio com esse defeito enzimático. Isso não vai, esse tipo de pensamento, esse tipo de postura de negar aquilo que está ali posto, né, na sua saúde, não vai fazer com que o problema desapareça. Eu acho que basicamente o nosso trabalho como nutricionista, além de orientar perfil de alimentação, é também ter essa sensibilidade de perceber como a pessoa encara esse diagnóstico e trazer isso de uma forma mais palatável, mais confortável para ela. Falei, você está vivendo numa era que é a melhor era para a gente ter intolerância à lactose, amiga. Tudo é lac-free, tem tudo lac-free nessa vida. Tem queijo, tem leite condensado, tem creme de leite, tudo. E ainda tem enzima para o caso de você ir para um casamento e não conseguir controlar aquilo que está ali disponível. Então, tá tudo bem conviver com isso. Tá tudo bem tornar isso parte da sua rotina, assim como escovar os dentes, né? Então, está tudo bem também fazer a semana do suco verde e se alimentar de alimentos mais frescos e que
quem sabe isso pode se tornar uma rotina, uma constante, não só a semana. Mas o que eu acho que a gente precisa é mesmo, como nutricionista, olhar, receber esses diagnósticos, motivar esse paciente a implementar essas mudanças estruturais no estilo de vida, né, Debs? Porque ficar ali naquele modismo do alimento da vez, do problema da vez, do não sei o que da vez, demonizando o açúcar, demonizando o óleo de coco, ou que uma hora ele é feijão, outra hora ele é mocinho, etc, né? Então, não é um alimento em si que vai fazer grandes mudanças. Você, olhando para a sua vida, e você, como nutricionista, olhando para a vida do seu paciente junto com ele, é que vai conseguir fazer mudanças estruturais realmente duradouras na vida dele, né? Querida. E assim, gente, só para complementar, nós, né, assim, nutricionistas, a gente reconhece que é tudo muito confuso na nossa área, a Lid sabe, né, porque todo dia sai novos. Então, às vezes eu me deparo com o pessoal falando assim, vocês tinham que decidir, né, se o ovo é bom, se o ovo não é, se o leite é bom, se não é. Gente, mas não é... Estamos estudando, descobrindo. Então, a gente, cada dia que passa, né, as pessoas, os pesquisadores vão estudando e eles falam, às vezes vão falar uma coisa boa, às vezes vão falar uma coisa ruim, só que a gente precisa filtrar, né? Então, o que é o bom que traz o ovo, por exemplo? Para a Lid, seria interessante comer esse ovo por causa da situação que ela está passando hoje e tal? Pode ser. Só que para o fulano que vai entrar logo em seguida, pode não ser. E aí você vai falar, Débora, mas aí você está louca, né? Para um você recomenda, para outro não. Porque, gente, isso é individualizado. A gente trata indivíduo, a gente não trata doença. Eu não pego o ovo e falo assim, o ovo faz isso, isso e isso, então na Lid vai fazer isso. Não, gente, na Lid a resposta vai ser diferente e tá tudo certo. Esse é o ser humano, entende? Perfeito. Então, é um pouco sobre isso. A gente tem que entender isso. E a pessoa, né, que não é nutricionista, também, até os nutricionistas, né, a gente vai surtando mesmo com tanta informação, mas vamos pensar pelo lado positivo. Se tem tanta confusão assim, é porque tem muito estudo, né? Tem que lê um artigo e interpreta de uma forma, tem gente que interpreta de outro, e aí a gente vai seguindo o barco, né? Para tentar fazer a pessoa que chega ali para a gente. E que a gente consiga ser o mais ético possível, de não atribuir nenhum tipo de benefício ou malefício unicamente a um grupo de alimentos, a um único alimento, com interesses econômicos, né? Porque a gente vê isso acontecendo com muita frequência. Nutricionistas que se valem da sua autoridade para vender produtos, né? Da sua autoridade no assunto para vender produtos. E a gente tem o Código de Ética da Nutrição, né? Da profissão do nutricionista, que regula isso. E que, inclusive, é uma infração você atribuir propriedades a um alimento ou um produto específico sem que isso, né, tenha respaldo científico, evidências científicas suficientes. Então, a Débora, né, falou muito bem aqui para a gente que a gente não pode atribuir a uma única substância um poder curador, milagroso, salvador, anti-inflamatório para a nossa vida. É um conjunto de fatores que vão favorecer ou desfavorecer a ocorrência dessa inflamação. Então, que a gente tenha esse rigor científico, esse cuidado ético, essa responsabilidade de não ficar aí transmitindo informações que são extrapoladas, estudos que são conduzidos apenas com animais, né? Porque Débora trouxe, e a gente vai deixar aqui nas referências, gente, no primeiro comentário desse vídeo, a gente vai deixar, ou na descrição também, a gente pode fazer nos dois, uma série de artigos científicos para que vocês consigam também se orientar os pacientes de vocês a respeito desse tema, sem que a gente fique utilizando conflito de interesses ou interesses financeiros para vender ou para promover um determinado tipo de alimento ou alimentação, tá bom? Gente, eu queria fazer só uma observação, que é o seguinte, né? Eu dou aula para alguns alunos sobre antropometria, né? Sobre avaliação nutricional, exame físico e etc. E aí, a gente, né, a nossa formação enquanto nutricionista tem muito disso, de você olhar para a pessoa e já identificar sinais e sintomas. Isso faz parte da nossa formação, né? Porque a gente começa a associar, olha,
se a pele da pessoa está assim, se o cabelo está assim, ou se o padrão de acúmulo dela é X ou Y. Enfim, a gente tem esse olhar clínico que eu acho que a gente tem que ter mesmo para interpretar os sinais, os sintomas, entender o que está acontecendo ali dentro, porque às vezes a pessoa ela não vai ter esse tato para te relatar determinadas questões, porque ela não é da área clínica, ela não é da área médica, né, digamos assim. Só que a gente tem que tomar esse cuidado, né, para na hora de atender o paciente, a gente não sabe o que ele tem, a história que ele tem para te contar, a bagagem que ele traz, o que ele vive, né, de fato, o que fez ele chegar ali com aquela queixa que ele está apresentando para você. E aí eu estou colocando isso porque, às vezes, quando eu dou aula, fica parecendo assim, olha, igual a gente estava falando do padrão de acúmulo, né? A pessoa acumula assim, ela tem tal coisa. A pessoa acumula Y, ela tem X coisa. Aí, quando eu dou esse tipo de aula, eu fico assim, gente, eu preciso reforçar aqui para os alunos de que existe algo mais do que isso. Isso é uma forma de acender a luzinha aí na sua cabeça, de você olhar para a pessoa. Por exemplo, a gente tem alguns sinais de mancha no corpo, né? Ou sim, acantoses, nígricas, né? Exato, que a gente olha para a pessoa e você pensa assim, possivelmente essa pessoa tem isso, mas eu não posso rotular a pessoa e atribuir ali durante o atendimento esse tipo de julgamento, porque não cabe a gente, né, fazer isso. Mas é uma coisa que vai ajudar na sua interpretação de um todo. Então, a gente tem que ter a visão clínica da história, olhar para a pessoa, interpretar, porque isso vai ajudar, até mesmo no que a pessoa vai te contar, isso vai ajudar na sua interpretação. Mas a gente tem que tomar, de fato, esse tipo de cuidado, né? De não rotular, de entender, falar assim, a pessoa tem isso, ela faz isso, né? Enfim, só para a gente... É só mais um dado para você compor, né, um conjunto de dados e fazer a sua interpretação. E é isso e estar aberto para ouvir o que ele vai colocar. Exato, exato. Querida, muito obrigada. Eu amei o nosso papo. Eu tenho certeza que o pessoal também amou muito. Amei. Obrigada por ter aceito o meu convite. Desejo que você tenha muito sucesso, que os seus alunos possam desfrutar da sua simpatia, da sua beleza, da sua inteligência, amiga. Tá? Oh, meu muito Deus sucesso do céu. na sua jornada. Um beijo, obrigadinha. Gente, olha, Lídia, eu que agradeço muito, muito, muito. Quando a Lídia me fez o convite, eu comentei isso com ela, que eu fiquei super honrada de ter sido. Né? A gente já tem anos de amizade, mas ser lembrada por ela para falar desse tema foi, assim, maravilhoso. Eu espero ter contribuído aí de alguma forma, né? Com uma sementinha aí. Né? Demais, tenho certeza que muitas chaves serão viradas a partir dessa nossa conversa. Pessoal, obrigada. Beijo, amada. E comente aqui nos comentários desse vídeo o que você achou do nosso papo. Quem sabe a gente traz aí mais outros convidados para novas conversas. Faça sua sugestão aqui nos comentários. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau.